Olá, alunas e alunos, bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco sobre a formação das monarquias nacionais europeias. Vamos lá? A formação dos Estados modernos. O Estado Nacional moderno, ou Antigo Regime, consistiu em um conjunto de práticas envolvendo questões de ordem econômica, social e política. A partir do século XVI, a Europa Ocidental sofreu diversas transformações que promoveram o crescimento das cidades, das atividades comerciais e da ciência. Foi em meio a essas mudanças que as monarquias nacionais surgiram, contribuindo para o fortalecimento do poder real e acarretando no desaparecimento gradual da servidão e do declínio do mundo feudal. O renascimento comercial ocorreu em paralelo a um renascimento urbano, já que uma série de inovações nas técnicas agrícolas permitiram o aumento da produção e, como consequência disso, o crescimento populacional. O aumento da população permitiu o crescimento das cidades, áreas externas aos feudos, que eram chamados de burgos, né? Esse processo, no entanto, foi freado em fins do século XIII, quando agravaram-se as contradições entre o campo e a cidade da Idade Média. Quando a gente fala dessa formação das monarquias nacionais, a gente fala da formação de um Estado absolutista. A gente passa de uma transição onde o poder está fragmentado na Idade Média para um regime de governo onde o poder vai ser todo centralizado na figura do rei, onde o rei passa a simbolizar o poder do Estado. A produção agrícola não respondia às exigências das cidades em crescimento e as terras férteis eram cada vez mais escassas. Somado a esse cenário, um período de fortes chuvas destruiu o campo e colheitas, contribuindo para que a Europa medieval fosse mergulhada em um período de fome e miséria. Como consequência da fome, epidemias se alastraram, trazendo imensa mortalidade à população. A principal delas, foi a peste negra, que amedrontou a população e abalou a economia. Cidades ricas foram destruídas e abandonadas pelos seus habitantes. Os servos morriam e as plantações ficavam destruídas por falta de cuidados. Nesse contexto de crise, os senhores feudais começaram a receber menos tributos, diminuindo seus rendimentos. E para manter a cobrança de impostos, intensificaram a exploração dos camponeses e servos. O processo de centralização política nas mãos do rei foi o símbolo da formação dos estados modernos na Europa. Os exemplos mais clássicos desse processo foram Espanha, Portugal e França. As mudanças na forma de governar tornaram mais claras as diferenças entre o mundo moderno e o mundo feudal. Entre os principais aspectos que caracterizaram as monarquias nacionais estão a burocracia administrativa, que ganhou um corpo de funcionários que tinham a função de desempenhar tarefas de administração pública, a força militar, que gerou a necessidade de criação de um exército nacional para conter possíveis invasões ou confrontos com outros países e também para estabelecer a ordem pública na sociedade. Leis e justiças unificadas, que foram responsáveis pela formação de leis que possuíam caráter da manutenção da ordem, além de melhor proteger os direitos e deveres dos cidadãos. Sistema burocrático, que marcou o surgimento das tarifas e tributos cobrados pelo rei para sustentar as despesas públicas. Então, vocês percebem aí que com a criação desses estados nacionais também surge uma ordem burocrática, um exército que, além de manter a ordem, protegia ali as suas fronteiras. Esse sistema burocrático, surge aí um sistema estatal todo voltado para a manutenção do status quo. O desenvolvimento da navegação marítima marcou a busca pela expansão territorial dos estados nacionais modernos. Os reis almejavam conquistar riquezas no além-mar, obtendo novos mercados e expandindo o comércio. A busca por metais preciosos e o interesse na propagação da fé cristã também impulsionaram a descoberta de novos territórios. O Estado Nacional Moderno português retratou claramente isso na colonização da América Portuguesa no século XVI. O objetivo dos portugueses foi concretizado na prática colonizadora, que ocasionou a ampliação de suas fronteiras e obtendo a obtenção de novos comércios
e o descobrimento de locais com metais preciosos e a disseminação do catolicismo, além disso, né? Resumindo perfeitamente as ambições que os estados nacionais modernos possuíam. A nova prática econômica, né, que se chamava mercantilismo, é o embrião do capitalismo, também chamado de capitalismo mercantil. Essa acumulação de metais preciosos, a manutenção de uma balança comercial favorável, tudo isso, né, lança Portugal ao status de pioneiro. Portugal, que foi o primeiro Estado nacional a ser formado, né, ele tinha aí como a sua localização geográfica, a expulsão dos mouros do seu território, a unificação ali dos nobres, né, a precoce dinastia de Avis, ali através da Revolução de Avis formada, tudo isso colocava Portugal no pioneirismo e fazia dele um Estado moderno que significava, né, ressignificava esses novos tempos, que era chamada Idade Moderna. O Estado sou eu. A formação do Estado Nacional Moderno representou uma nova fase das relações comerciais de alguns países europeus e contribuiu para a centralização do poder político real, como foi o caso do rei francês Luís XIV, que simbolizou em uma frase esse período, dizendo que o Estado sou eu. Chamado também de Rei Sol, Luís XIV retratou o apogeu dos reis no antigo regime, até o surgimento do período iluminista, né, no século XVIII, que criticou essa política centralizadora. Embora, né, houvesse outros casos aí de estados absolutistas, a França, né, ela representou com maestria, né, ela retratou de forma exata o que seria essa política absolutista, o que seria esse antigo regime. O Luís XIV chama para si, né, o Estado sou eu, né, e o Estado era, então, o próprio rei. A gente tem aí os primeiros estados nacionais, né, Portugal, né, que foi ali o primeiro a centralizar o seu poder, através das guerras de reconquista, né, que recuperaram seus territórios ali na Península Ibérica, que estavam então dominados pelos mouros, assim como a Espanha, que seguiu o mesmo processo. Já na França, a vitória sobre a Inglaterra na Guerra dos 100 Anos, né, que vai de 1337 a 1453, firmou as bases, né, para a consolidação desse Estado moderno. Enquanto na Inglaterra, né, o processo se deu após a Guerra das Duas Rosas, em 1455 a 1485. Então, a gente tem aí a formação dos principais estados modernos. A Guerra de Reconquista, que expulsa os muçulmanos do território europeu, né, surge como um fator preponderante. A consolidação do reino, né, após a conquista de Lisboa, Afonso Henrique dirige-se, né, ao sul, conquistando a região ali de Algarves, terminando, né, por formar o território que viria a ser hoje Portugal. Através do Acordo de Zamora, de 5/10 de 1143, Leão e Castela, ocupados com suas próprias guerras de reconquista, reconhecem o reinado de Portugal, mas se manteve, né, como reis vassalos. Até então não tinham formado aí o Estado Nacional Espanhol. Já em 1179, a corte portuguesa recebeu a bula papal, né, Manifestia Probatum, em que o Papa Alexandre III reconhece, né, o fim da vassalagem dos reis portugueses a Leão e Castela, aonde ele se torna ali definitivamente soberano e independente. Esse novo período, né, essa monarquia centralizada, né, a gente tem aí o território português pacificado, e aí no século XIV, vários comerciantes italianos fundaram entrepostos comerciais para a venda das valiosas especiarias orientais para os reinos espanhóis e para o norte da Europa. Então, Portugal, ele tem uma condição inédita da Europa, uma monarquia centralizada, uma elite guerreira, né, que a gente tem aí como herança da Guerra de Reconquista, pescadores e navegadores muito hábeis, né, muito habilidosos, e uma burguesia comercial ascendente.
Em 1383, aproveitando-se da morte do rei português Dom Fernando, o rei de Castela tentou usurpar o trono de Portugal, mas o povo português, né, liderado pela burguesia, venceu os castelhanos, né? Esse fato aí fica conhecido como a Revolução de Avis. Além disso, a gente pode destacar aí como o pioneirismo de Portugal também, a sua localização geográfica, né? Ali na beirinha da Península Ibérica, bem lançado ali ao Oceano Atlântico, era uma posição estratégica perfeita, né? Assim como também a sua tecnologia de navegação, né? A escola de Sagres, tudo isso elevou ainda mais o status de Estado. Como características do Estado moderno, a gente tem aí um só poder, um só exército, a autoridade soberana do rei para todo o território, administração e justiça unificada e a criação desse sistema burocrático. Então, vocês percebem que há uma mudança nessa consolidação desse Estado. E é um processo em cadeia, né? Começa lá com Portugal, né, sendo pioneiro, depois seguido pela Espanha, depois seguido pela França, depois pela Inglaterra, e até o século XVIII, praticamente, a gente tem a mesma configuração dos Estados nacionais, tais quais são hoje ali apresentados na Europa. Ok? Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Por volta do século XVI, associava-se à formação das monarquias nacionais europeias, com letra A demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista. Letra B, a afirmação político-econômico da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a centralização do Estado. Letra C, as navegações e conquistas ultramarinas e o desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado. Letra D, o crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de ditadura do proletariado. Letra E, o surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês defensor do direito divino dos reis. Vamos conferir a resposta correta. É a letra A demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista. Vamos lá, mais uma questão. Os Estados nacionais português e espanhol só se consolidaram efetivamente a partir do século XV. A formação desses dois estados, que se localizam na Península Ibérica, está relacionado diretamente. Letra A aliança com holandeses que venderam os seus domínios para ambos os estados. Letra B, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica. Letra C, ao acordo com o Califado de Córdoba, que cedeu territórios para a criação desses estados. Letra D, ao acordo com o Império Romano, que até então dominava a região. Letra E, a reforma protestante que mudou completamente os hábitos religiosos da Península Ibérica. Vamos conferir a resposta. A resposta correta é a letra B, a expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica, que foi preponderante aí para a formação, né, o pioneirismo da formação dos estados nacionais português e espanhol. Então, meninas e meninos, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado. Para ter acesso a esse e demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.